Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje é domingo, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, porque hoje eu vou mostrar para vocês tudo sobre a Fiat Strada Range topo de linha com o seu motor 1.0 turbo, né? Eu sou o Renato Maia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Faz tempo que a gente não grava nada sobre a Fiat Strada, então a gente catou o carro de novo para recapitular aí se ainda vale a pena comprar essa picape 1.0 turbo que, olha, custa R$ 139 mil. R$ 139 mil custa esta Fiat Strada que vocês estão vendo aí com motor 1.0 turbo, que é o veículo mais vendido do Brasil. Acredite só, Fiat Strada, pelo incrível que pareça, é o carro mais vendido, é a caminhonete e o carro mais vendido do Brasil. Então vamos lá, pessoal. Já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo, ativa as notificações e, sobretudo, meta de 1000 likes, tá? Isso ajuda demais aqui no engajamento do Falando de Carro. Meta de 1000 likes é de graça, não custa nada e isso ajuda demais aqui no engajamento. Vocês gostam muito do vídeo Falando de Carro. Sempre falaram que é bom, que é bem detalhado, que tem todas as informações, que é rico em detalhes, mas se vocês não deixam um like, o YouTube não entende que vocês gostam do nosso conteúdo. Então o like é muito importante, porque agora eu vou contar para vocês aí tudo que tem nessa aqui que é a versão topo de linha da Fiat Strada. Então vamos lá, pessoal. Vamos virar a câmera aqui e mostrar para vocês aí como que é esta Fiat Strada. Deixa eu só ajustar aqui. Então, como muitos sabem, ela é baseada na plataforma do Fiat Mobi, isso mesmo. Essa Strada não é mais derivada do Palio, mas sim do Mobi, mas com boas evoluções que faz esse produto ser melhor que o Mobi, mas não deixa de ser baseado no dos modelos mais baratos da marca à venda no Brasil. Então vamos lá. Na versão Range topo de linha, né, com motor 1.0 turbo, nós temos este detalhe aqui, ó, que dá essa impressão de largura para o carro, que é o mesmo conjunto de neblina do Fiat Pulse, se vocês muito bem repararem. Na parte superior nós temos um conjunto óptico com luz de DRL em LED, farol em LED, porém luz de seta halógena, tá? Na parte inferior nós temos esse detalhe que é um prata fosco, meio que fica camuflado com o carro porque ele é prata, acho bastante bonito. E na versão tanto Range quanto a Ultra, conta com este detalhezinho aqui, ó, na parte frontal, tá vendo? Ó? Esse detalhe que vocês estão vendo aqui remete, né, à versão topo de linha, dá essa impressão de largura para o carro, deixa ela com uma cara de robusta, né? Bem interessante. Grade no estilo colmeia com o símbolo da Fiat e o Fiat Flag ali com a bandeira da Itália. Nós temos um friso cromado na parte superior aqui, que é exclusivo da versão Range, enquanto a Ultra tem o acabamento vermelho, mais para o lado esportivo, né? A Range traz esse apelo mais luxuoso, mais rancheiro, né? E refinado, enquanto a Ultra tem os detalhes esportivos, mais fosco. Não sei vocês, particularmente, gosto mais da Range do que da Ultra, para ser sincero. E vocês aí, vocês preferem a Range ou a Ultra? Tanto na Fiat Toro, Range ou Ultra? Eu acho que a linha Range é mais bonita comparada à linha Ultra da Fiat. Bom, aqui ó, na parte lateral nós temos esse detalhe aqui ó, na caixa de roda, certo? Passa pelo estribo que é de série e vai para a parte traseira. Tudo que vocês estão vendo aqui são itens de série, tá? Não existe opcional nas versões topo de linha. Tem essa roda cinza com diamantado que eu acho muito bonito, com pneus 205, perfil 55 e aro 16. Freio a disco só na dianteira, tá? Lá na traseira é tambor no caso. E aqui vem um ponto. Como esse modelo é derivado da Fiat Toro, aliás, como esse modelo é derivado do Mobi, né? Mas é mais largo para dar essa impressão mais parecida com a Toro, o que a Fiat fez? Eles deixaram os paralamas mais largos. A bitola do carro é mais larga comparado ao Mobi. Se vocês muito bem notarem aqui, ó, a gente tem essa curva do paralama para juntar com a porta. Por quê? Porta, para-brisa é do Fiat Mobi, né? A gente tem a estrutura ao meio do carro do Mobi, porém aqui você tem algumas alterações para deixar ela mais larga, para dar essa impressão de robustez, né? Mas essa picape aqui é um Mobi de caçamba, basicamente. Tanto é que o Mobi tem esse vinco na porta aqui, né, que nesse carro morreria. Então o que acontece? Eles colocaram esse detalhezinho para esconder, disfarçar esse vinco que vem aqui. O retrovisor é pintado na cor do carro com repetidor de seta, ó. Notem aí o repetidor de seta, certo? Ela não tem keyless nem nada do gênero, então você tem que destrancar e trancar o carro pela chave tradicional, certo? E distanciando, notem só os detalhes aqui com relação às medidas da Fiat Strada. Então, de perfil a gente consegue entender muito bem como a Fiat trabalhou esse carro. Por quê? Ele é alto, ó. Notem que a caçamba é mais alta aqui, você tem essa impressão que o carro está mais inclinado, né? Então tem essa impressão de velocidade para o carro, com o estribo lateral. Temos este outro aplique na região do para-choques também. Ela é um pouquinho alta, tá? É um ponto interessante aí, por se tratar de uma picape compacta. Temos um Santo Antônio ó, que segue pela parte superior e vai até a traseira do carro. Então ela é muito bonita nesse sentido, mas tem freio a disco só na dianteira, tá? A traseira ali não possui. Quero reforçar isso mais uma vez. E notem só o detalhe, ó. Para eles darem essa impressão de carro maior, ó, notem como a porta traseira
é maior comparado à porta dianteira, né? Curioso, isso geralmente é o contrário, geralmente a porta traseira é menor do que a porta dianteira. Mas como esse carro é muito pequenininho, né, e você tinha que dar um jeito de encaixar aí com 5 pessoas dentro do carro, né, eles colocaram a porta um pouquinho mais larga e isso comprometeu a caçamba, que é um pouco menor, comparada à versão cabine simples, né, ou a cabine plus, que é chamada agora. Esse carro não tem sensor de ponto cego, tá? E abrindo aqui a caçamba, quero mostrar para vocês aí os detalhes dessa motorização. Opa, agora sim. Por quê, pessoal? Ele estreou, né, o motor 1.0 turbo entre as caminhonetes compactas aqui, que é um ponto muito positivo para ela. Então, ó, aqui nós temos um conjunto 1.0 turbo Firefly Flex, né? Gera aí 130 cavalos de potência, a maior potência da categoria, com 20.4 kg de torque máximo, né? Aliás, 21 kg de torque máximo. O câmbio é automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades, e seu 0 a 100 é de 9.5 segundos. Isso mesmo, esse carro faz um 0 a 100 abaixo dos 5 segundos. E notem como esse motor ficou apertado, né? Olha a turbina onde está aqui, bem perto do radiador, né? Tudo muito apertadinho nesse carro. Não tem manta acústica, tá? Braço fotográfico muito menos, porque é um carro de entrada, né? Então não vai ter esse tipo de item, mas olhem só como realmente esse carro ficou apertado. E ele ficou tão quente, ó, que a Fiat teve que colocar aqui, né, um separador, né, um trocador de calor aqui, justamente, né, para a bateria não aquecer por conta da motorização. Olha só quanto dissipador de calor, né, quanto de bloqueio de calor existe aqui, justamente para você não sobrecarregar todo o sistema dessa caminhonete. Então tá aí para vocês os detalhes dela na parte dianteira. Vamos ali na parte traseira. Enquanto isso, pessoal, vocês já se inscreveram no canal? Vocês já deixaram um like? Já curtiram esse vídeo, pessoal? Curte o vídeo. Isso é muito importante para o engajamento aqui do canal, tá? Um like dado é mais uma pessoa engajada a assistir esse vídeo. Olha só. Na traseira ele muito remete a Fiat Toro e essa é a proposta da Fiat Strada, tá? Nós temos aqui justamente sensor de estacionamento traseiro, temos a câmera de ré na tampa da caçamba ali que eu já vou mostrar e as lanternas têm assinatura halógena, nada em LED, tá? Ó, nada, tudo é lâmpada halógena, com nomenclatura Strada, Fiat, Range e 200, né? Turbo 200 aqui, que são 200 Nm de torque. Aqui nós temos sensor de estacionamento, certo? Como eu falei para vocês. E aqui em cima nós temos a maçaneta com o detalhezinho da câmera de ré. O outro ponto é que se a gente tranca a caminhonete, automaticamente ó, a caçamba tranca junto. E se a gente destrancar a picape, ela destranca também. Então, ponto positivo. Temos uma mola para facilitar aqui justamente a abertura e o fechamento, porém, bate, né? Bate um pouquinho, mas bate aí no caso. Nós temos aqui um porta-copos, tá? Isso aqui é porta-copos mesmo. Por quê? Se a gente sentar aqui para apreciar uma vista, alguma coisa, você consegue colocar o seu copinho aqui, né, para você tomar um refresco no caso. Temos a caçamba de 650 kg de capacidade de carga, tá? Um ponto que eu achei muito interessante é que ela é funda, tá vendo? Então você tem uma parede bem alta aqui. Ponto legal com relação a isso, porque ela é mais estreita, né? Ela não é tão para frente assim, então você ganha na profundidade, um ponto interessante. Por aqui a gente mexe no step, caso necessário, né? Ele fica na parte externa, e ali nós temos luzes traseiras, né? Eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, mas nós temos as luzes traseiras posicionadas dentro da caçamba. Então aí tudo para vocês. A picape Strada é uma das melhores no quesito de aguentar carga, né? Tanto é que a cabine simples leva 720 quilos, né? É coisa pra caramba. Para um carrinho pequeno desse, para pensar, uma Strada leva mais capacidade de carga do que uma F-150, do que uma Silverado, do que a própria BYD Shark, né? Que chegou ao mercado também. Olha só, né? Quanto leva nessa picapinha. Acho que é por isso que é uma das razões mais vendidas, né? Você aí que tem Fiat Strada, ou você que já teve uma Fiat Strada, realmente é boa pro batente, assim como todo mundo fala? Porque, olha, a gente vê que não é para menos, que é o carro mais vendido do Brasil, né? É muito robusto, aguenta muito bem o tranco, mas olha, 720 quilos num carro desse tamanho, até impressiona, né? Fala sério. Vamos para a parte então aqui, ó, pra gente mostrar aqui o interior dela, ó. Então aqui, vamos lá. Aqui nós temos o acabamento todo em plástico duro, ó, todo em plástico duro. Mesmo na versão Range, eu acho que merecia um acabamento em material macio aqui, sabe? Merecia. Vidro elétrico automático em todas as portas, maçaneta nesse estilo mais cinzinha aqui também no caso. E aqui, pessoal, nós temos, ó, os bancos revestidos aí em couro com essa costura branca e acabamento marrom também, ó. Então ele mescla esse marrom com preto, né, para dar esse ar Range. Porém aqui a costura é branca. Eu acho que se a costura fosse marronzinha, né, ficaria mais bonito do que a costura branca, para ser sincero. Ele não tem apoio de braço no caso, certo? Então quero mostrar para vocês aqui o espaço traseiro. Por quê? Esse banco aqui, ó, tá ajustado para minha altura, certo? Eu tenho 1,75 m, ó. Notem como eu fico apertado aqui
no caso, né, da Fiat Strada. Outro detalhe também que nós temos aqui, ó, são porta-copos, aliás, porta-copo, né? E aqui nós temos um detalhezinho com relação à tomada USB dessa picape. Mas olha só, ela é apertada, né? Bem apertada. Olha isso, ó. Bem apertada mesmo. Vou até virar aqui, ó, para mostrar para vocês como que eu fico apertado aqui nessa caminhonete. Por quê, pessoal? Por que isso? Porque esse carro foi projetado para ser 2 lugares, basicamente, né? E aí eles deram um jeito de inventar uma versão, né, cabine dupla para um carro menor do que o Palio, né? Então fica apertado. Tanto é que assim, você consegue viajar em 3, tá? Porque aí o banco do passageiro dianteiro vai um pouco para frente e aí você aumenta esse espaço aqui. Então assim, 3 viaja bem, 4 já fica apertado. Vou te falar que 5, olha, só se for uma emergência, porque é apertado para você viajar aqui. Outro ponto no quesito de segurança, você só tem 4 airbags, tá? Só airbags aqui no banco e nos dianteiros, não tem airbags de cortina no caso dessa versão. Então outro detalhezinho aí que eu achei que poderia dar uma investida melhor a Fiat, né? Mas se o seu concorrente, que é a Saveiro, também não possui, é aquele ponto. Para que a marca vai investir se o concorrente não possui e se assim atende às normas e passa? Não é? É basicamente assim que funciona a indústria, pessoal. Então vamos mostrar aqui a parte dianteira mais uma vez para vocês, ó. Olha só aí, um pouquinho do interior, né, da picape. Vamos chegar aqui, ó, e mostrar para vocês um pouco, né, com relação à parte dianteira dela, né, porque aqui sim nós temos um pouco de melhoria, pouca coisa, mas tem, ó, aqui acabamento em material macio com costura clara. Vidro elétrico automático em todas as portas, retrovisor aqui com ajuste elétrico, porém não tem rebatimento elétrico do retrovisor, e o resto tudo em plástico. Aqui poderia ter uma fitinha cromada, né, para dar um pouco mais de tchan no carro, mas não teve. Nós temos uma soleirinha escrito Strada aqui, pedaleira sem acabamento nenhum, e mostrando para vocês aqui, né, os bancos, ó, os bancos são bem bonitinhos, certo? Revestidos aí em couro, o banco é bonito, o banco impressiona, com essa nomenclatura Ranch aqui posicionada. Nós temos aqui o detalhe do airbag escrito também, e aqui as saídas de ar, certinho, ó, tá vendo? Um pouco aí do interior para vocês da Fiat Strada, acho uma picape bem bonitinha, né? Aqui na parte interna, ó, vamos mostrar para vocês o que tem e o que não tem dessa picape. Olha a chave mais uma vez, chave no estilo canivete, certo? Olha só, chave aí no estilo canivete. Vamos fechar a porta aqui pra gente mostrar o interior dela com calma e ligar esse ar-condicionado, porque olha, agora tá fazendo um solzinho considerável aqui, hein? Dando a partida, pessoal. Então vamos lá, dando a partida aqui na Fiat Strada, vamos só ajeitar a minha câmera aqui para eu mostrar para vocês os detalhes dela, ó. Então eu vou colocar esse banco mais para trás para facilitar a minha visualização aqui com vocês. O volante revestido aqui em couro, certo? Base levemente achatada, função Sport e funções do painel de instrumentos, que também tem atendimento de chamadas. Porém, eu descobri sem querer, eu não tinha reparado se eu falei isso no outro vídeo, esse volante não tem iluminação. Durante a noite você não tem nenhuma luz acesa aqui de atendimento de chamada, ou seja, você tem que decorar os comandos, caso necessário aí. Pedal shift do câmbio automático, né, ali do tipo CVT, ele não tem acendimento automático dos faróis, tá? É simples nesse caso, aqui também é a mesma coisa, não tem temporizador, tão menos sensor de chuva, e o retrovisor também é simples no caso. O console é todo em plástico duro, só esse acabamento marronzinho que eu acho bem bonito. Temos esse nome Ranch aqui na parte inferior e na parte superior nós temos luz a caçamba, controle de tração e estabilidade e sensor traseiro. Mas olha, plástico duro, né? Tudo realmente sem acabamento, mas é aquele negócio, né, pessoal? Olha só o acabamento dela. Olha só. É aquele negócio que eu falei para vocês. Se o concorrente não oferece, para que a marca vai se matar e realmente trazer um melhor acabamento se você não tem concorrência, vamos dizer assim, né? As vendas da Saveiro é ínfima perto da Strada. Então, é melhor a Saveiro melhorar o acabamento para ganhar mais cliente do que a Fiat querer investir no mercado que ela já está ganhando, né? É mais ou menos que aí, por aí que funciona. Olha só, o volante, ó, só tem ajuste de altura, tá? Não tem de profundidade. O painel de instrumentos também é simples, já vou contar os detalhes. Temos um ar-condicionado digital de apenas uma zona, central multimídia bem pequenininha, mas pro tamanho do carro ela parece grande, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Tomada USB normal, tá? Ainda não colocaram tomada tipo C para esse carro. Temos um carregador sem fio aonde eu coloquei meu telefone aqui. Porta-copos, porta-objetos, manopla do câmbio automático CVT com trocas na alavanca. Temos uma costurinha marrom e olha só o Fiat Flag ali posicionado. Aqui um porta-objetos, certo? Nessa parte inferior aqui. Freio de mão normal e um apoio de braço aqui, certo? Sem baú, sem nada, é só um apoio de braço colocado no banco, né? Uma estratégia barata, mas que traz mais conforto para quem está dirigindo a picape. O forro do teto, ó, é todo escurecido,
para dar essa impressão de esportividade, mas ao mesmo tempo eu vou te falar uma coisa, isso ajuda principalmente para o tipo de uso dessa caminhonete. Preto assim, né, não demonstra sujeira, o branco realmente aparece mais, porém você se sente mais apertado dentro do carro. Se fosse um acabamento mais claro, você teria uma sensação de amplitude melhor aqui, na minha opinião. Não sei vocês, mas é o que eu acho. No para-sol nós temos espelho, sem cortininha, sem nada, certo? E aqui no motorista, no caso, nós temos isso, tá? Então aí pelo menos isso. A luz aqui é bem basiquinha, né? Bem basiquinha mesmo nesse sentido, né? De realmente padrão de acabamento. A central multimídia, como eu falei para vocês, conta aí com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, certo? Então são as informações aqui, ó, para você visualizar com o carro. Então aí todas as configurações. Eu acho o sistema operacional da Stellantis muito bom, para ser sincero, porque apesar das telas serem básicas, você tem muita customização com o trancamento do carro, certo? Com câmera, trava, tá vendo? Muita coisa. Muita central multimídia hoje não oferece isso. Você pega um Corolla, por exemplo, não tem a metade das informações que essa tela da estrada, por exemplo, possui, sabe? Então, apesar de ser simples, eu acho muito completa. Eu acho que a central multimídia da Stellantis, junto com a VW Play, são uma das melhores telas à venda no mercado brasileiro em carros populares, né? Vamos dizer assim. Já aqui, ó, no cluster, né, a gente manuseia por aqui. É um pouco diferente dos outros comandos, por quê? Você não tem OK, então você tem que decorar que você volta com as setas, né? Então vamos lá. Ó. Por aqui nós temos o velocímetro digital, detalhe de informação do trip do veículo, ó. Então aqui temperatura, né, certo, ó, tá vendo? Tudo certinho aí, força G e tudo mais. Por aqui o trip com consumo médio de 9,6 km por litro, isso com etanol, nesses 114 km rodados, ou seja, uma caminhonete bastante econômica aí quando está equipado com etanol. Parte de configuração do veículo, né? Aqui você configura a iluminação, volume de avisos, né, e tudo mais, e você pode configurar essa parte superior aqui. Você pode trocar por temperatura, você pode trocar aí por autonomia, como eu coloquei, consumo médio, horário, por aí vai, sabe? Eu acho muito legal essa customização que a estrada oferece. Porém, o cluster é mais simples, né? Ele é monocromático, você tem só o contagiro, informação do tanque, e contagiro ali, né? Que é velocímetro, desculpa. Né? Então aí para vocês as informações com relação à estradinha. Aqui nós temos esse acabamento prateadinho, né? Que combina justamente com a manopla, ali com a manopla, né? E aqui com a maçaneta, e esse outro detalhezinho aqui. Porém, ele é marrom para dar esse acabamento mais range para a caminhonete. Então é isso, pessoal. A parte de detalhes foi mostrada para vocês aí, né? A gente recapitulou bastante dessa picape, que gosto bastante, tá? Apesar dela ser compacta, tem alguns pontos negativos que a gente vai citar agora na experiência de condução. Ela é muito boa e não é para menos que a caminhonete mais vendida do Brasil. Porém, alguns detalhes aí me deixam a desejar pelo preço que custa, e é isso que a gente vai contar agora para vocês. Então se inscreva no canal, deixa o like aqui, mais uma vez, meta de 1000 likes, e bora as impressões ao dirigir com a Fiat Strada Range 2024. Bom, pessoal, vamos aí à experiência de dirigir a Fiat Strada Range, né? A versão turbo aqui da caminhonete. Faz tempo que a gente não anda de estrada, então por isso que a gente pegou a picape de novo, né? Para contar aí para vocês. Bom, já falando do motor, né? Que é o ponto principal dessa caminhonete, principalmente dessa versão aqui. Vou te falar que esse motor 1.0 turbo calhou muito bem para esse carro. Eu não sei quantas pessoas usam a versão turbinada, né, para trabalhar. Mas para ser uma boa caminhonete de uso civil, vamos dizer assim, né, como acho que é a proposta, na verdade, da versão Range e da versão Ultra, atende muito bem, porque ela é divertida, ó, ela é rápida, ela é esperta, ó. Você tem um motor 1.0 de 130 cavalos que anda muito bem, então você percebe isso, lógico, ó, ele demora para simular as marchas, então prende bem, mas olha só, eu tô em meio pedal, ó, olha só como ela embalou bem, ó, olha isso, ó. Como tem um chãozinho interessante para você tratar uma picape com pneu misto, não é das mais largas, mas olha só como ela vai bem, ó. Ó, ó. Vendo? Anda bem no fim das contas a estradinha aqui, né? Não faz feio não, né? Realmente é uma picape divertida de você dirigir. Mas o que acontece? Esse motor ficou muito ruidoso, porque o motor é grande para o tamanho do carro, né? Esse acho que é o ponto que mais pega aqui na estradinha turbinada, olha só, ó, tá vendo? Ó, você tem um carro bastante ruidoso, né, e realmente incomoda isso, né, de você ficar andando com ela e perceber que em altas rotações, né, você tem esse ruído da motorização, ó, tá vendo? Ó. E outra coisa que passa muito com alta velocidade é o barulho de vento, que a gente vai contar daqui a pouquinho, né? Mas,
Falando do motor em si, ele é muito esperto, ele é muito ágil, isso traz um outro ânimo para a caminhonete, por quê? Você tem um motor 1.3 com menos de 100 cavalos, né, quando abastecido com gasolina principalmente, e você tem um carro muito xoxo, mais pensado para trabalho, para você andar devagar, né, justamente para você transportar coisas, que é o foco da picape. Mas quando você põe o motor 1.0 turbo, você puxa outro cliente para ela. De repente, alguém que queria ter uma caminhonete, mas achava fraca, né, e agora com esse motor 1.0 turbo supre esta necessidade no caso. Contando sobre sua suspensão, que é um dos pontos chaves da Fiat no Brasil. Sempre um bom acerto de suspensão para o nosso mercado. Aqui é a mesma coisa. A gente percebe muito bem o quanto essa caminhonete ela vai bem nesse sentido, ó, de você passar por obstáculos sem maiores problemas, né? Então, ó, você percebe que ela é muito firme, né, por se tratar de um carro da Fiat, mas até aqui é porque é uma caminhonete, então você precisa de um carro mais firme para você, quando tiver carregado, você ainda ter uma segurança boa com ela. Então sim, é uma caminhonete durinha, muito mais firme comparada à versão 1.3 cabine dupla, justamente porque você tem mais potência aqui, então mais potência exige uma calibração de suspensão melhor para você ter o carro mais no chão. Mas vou te falar que comparado à cabine simples, né, tá muito parelho ali. A diferença é que a cabine simples você tem os solavancos maior na traseira porque você não tem nada lá atrás. Aqui, como você tem um pouco de estrutura no carro, né, banco, porta, né, mais peso, você minimiza um pouco disso. Mas, mesmo assim, é uma caminhonete bem durinha, né, perto de uma Saveiro, por exemplo, que eu acho uma picape mais confortável do que a Strada, para ser bem sincero. Um outro ponto é seu consumo, que para mim é o ponto-chave também da Fiat Strada. É uma caminhonete bastante econômica. A Fiat sempre acertou muito bem o consumo dos seus modelos, principalmente com etanol. É uma picape bastante econômica, fazendo uma média aí urbana com etanol de 9 km por litro. Na estrada você consegue fazer seus 12 km por litro e na gasolina nem se fala, você tem um consumo ainda melhor, bate 15 km por litro com gasolina, um carro desse na estrada, mantendo uma média aí de 100 a 110 km por hora, tá? Mais do que isso, você vai ter um consumo um pouquinho mais negativo e também aumenta bastante o ruído, tá? Que é outro ponto que eu já vou chegar agora e contar para vocês. O ruído acústico aqui realmente incomoda, porque o motor é mais barulhento, né? Ele é maior, você tem uma picape mais alta, passa mais ar por baixo, você tem mais ressonância, mais turbulência, ela tem a frente um pouquinho quadrada, isso também faz com que você tenha um carro mais ruidoso e principalmente os retrovisores. Você passando aí acima de 120 km por hora você já nota bastante ruído nos retrovisores, né? Mas é aquela coisa, estamos falando de um carro barato, põe barato entre aspas isso. Por quê? Ele é barato de construir, mas ela não é barato de vender, né? A Fiat cobra caro por esse carro, né? 140 mil reais num mob de caçamba realmente complica as coisas, né? Então assim, você tem um carro interessante, é um carro bonito, mas você tem um projeto barato, né, de ser construído. Você aproveita muita coisa aqui do mob, porta, para-brisa, boa parte do console aqui é meio parecido, uma parte eletrônica do carro também é muito parecida com a do mob, isso faz o carro ficar barato na sua construção. Mas a Fiat sempre soube vender muito bem os seus carros e vende caro, né? A Fiat vende caro seus carros no Brasil, né, pelo que eles custam, né? É só você ver que um Fiat Pulse custa exatamente o mesmo que um Renegade, né? E a construção de um Pulse é muito inferior comparada à construção de um Renegade, né? É só por aí vocês têm uma ideia do que mais ou menos eu estou falando de projeto ser barato ou não, né? Contando para vocês sobre a posição de dirigir dessa caminhonete, a intenção da Fiat foi realmente deixar os assentos altos para você melhorar o espaço interno dela. Por quê? Se você tem um assento baixo, você compromete quem está sentado atrás. Agora, se você põe um assento alto, você melhora o espaço interno, porque você está mais erguido e menos relaxado. Ou seja, suas pernas ficam mais retas e menos esticadas, e com isso você ganha o espaço interno desejado para você conseguir colocar aí 5 pessoas dentro do carro, né? Então é mais ou menos por isso que você tem os bancos erguidos aqui. A ergonomia, por mais que esse volante não tenha ajuste de profundidade, até que você se ajeita bem, sabe? Não é dos piores, não. Dá para ir bem. Alguns carros são péssimos em ergonomia, né? Péssimos mesmo, como a antiga S10 era muito ruim em ergonomia. A Strada você até que se ajeita bem,
Porém, o que você se incomoda é com o descanso de pé aqui na parte esquerda. Por quê? Como a caixa de roda é bem para dentro, você fica com essa perna aqui muito flexionada. Então, uma solução que você pode fazer aí para tentar enganar um pouquinho nesse sentido é justamente você colocar o pé onde seria o espaço da embreagem. E aí sim, né, você tem o pé um pouquinho mais esticado e um pouquinho mais confortável para você poder dirigir, né? Mas isso daí, na verdade, quem deveria arrumar era a Fiat, né? Não a gente encontrar um jeito de se encaixar melhor no carro. E sobre os seus concorrentes, o que faz a Strada vender tanto mais do que a Saveiro? Para pensar. A Strada vende muito mais, mas muito mais comparado à Saveiro. Isso acontece porque o pós-venda da Fiat é mais barato, né? Você tem mais descontos para comprar o carro comparado à Volkswagen. Isso também já influencia muito na compra do carro, principalmente para PJ, né? A Fiat sempre soube trabalhar muito bem os seus modelos PJ, pessoa jurídica, né? E o pós-venda ser mais barato. Você tem uma capacidade de carga, uma robustez de suspensão traseira melhor do que a Saveiro, então para esse segmento conta bastante, né? Aqui você leva 650 quilos, na versão cabine simples você leva mais de 700 quilos de capacidade, é coisa pra caramba, né? Tem gente que aperta essas molinhas e faz levar 1 tonelada na caminhonete, coisa que a Saveiro não faz, né? Realmente a Saveiro deve na capacidade de carga, deve num pós-venda mais barato, deve nos seus descontos para você comprar o carro. Porém, na minha opinião, eu acho a Saveiro mais carro de dirigir do que a Strada. A Saveiro, como ainda deriva do Gol, que é um carro muito antigo, ainda deriva do Gol, né? Então, assim, você tem um carro mais bem construído, um carro mais largo, um carro com uma dinâmica melhor, comparado à Strada. Então, assim, se a gente pensar como um produto para você dirigir no dia a dia, a Saveiro é melhor. Se você está pensando em um carro para trabalhar, para ganhar dinheiro, a Strada é melhor. Isso é inegável, sabe? São pontos que a gente tem que esclarecer e deixar claro. Eu acho a Saveiro mais carro de você dirigir, né? A Saveiro Robust, principalmente, a gente fez até um comparativo, eu acho a Saveiro mais custo-benefício do que a Strada, né? Se a gente analisar só o carro. Mas se você complementar com tudo, pós-venda, garantias, você também colocar o preço do carro, você tem como custo-benefício a Strada. Inegavelmente, a Strada vale mais a pena para quem vai comprar um carro para trabalhar. E a proposta da Strada é ser um carro de trabalho, né? Então, é por isso que a gente tem aí a Strada como um produto muito bem vendido no nosso mercado. Com relação à caçamba, foi o que eu falei para vocês agora, né? São 700 quilos nas versões mais simples, coisa pra caramba, perante esse modelo, aliás, perante a Saveiro, que carrega aí 600 quilos, até menos, isso na cabine simples, né? Na versão cabine dupla você tem menos ainda. Então, assim, Strada ganha consideravelmente no seu quesito de carregar carga. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, dessa minha opinião sobre a Fiat Strada 2024 na versão Range topo de linha, tá? Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês as minhas opiniões sobre esse carro. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até o final, isso ajuda demais aqui no engajamento do Falando de Carro, tá? Ajuda demais mesmo. Obrigado a cada um que assiste esse vídeo até o final, isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço, deixe seu like aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.